Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto, estamos começando o nosso Conversa com Analista, hoje sobre o mercado de café. Quem fala sobre café em Safras e Mercado, Safras Consultoria, é o meu amigo consultor Gil Barabás. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Gil. Vamos falar sobre esse mercado que está turbulento, né? Mas É verdade. antes de falar sobre isso, eu digo para você que aqui em Safras TV, a gente todos os dias tem um vídeo novo para vocês no nosso canal no YouTube. Para você saber deles, você tem que ser inscrito, ativar as notificações, aí você fica sabendo de todas as nossas atualizações. Deixe seu comentário, seu like, que também é muito legal para a gente. E em safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, o trabalho do Gil, dos nossos outros consultores, nossa agência de notícias, enfim, todas as informações para o agronegócio. Gil, bom, vamos começar aí falando das bolsas. Tu tem na ponta aí já preparado para colocar Bolsa de Nova York e Bolsa de Londres, fazendo o meu preâmbulo aqui. Eu só digo que hoje, né, que Nova York, na verdade, na sessão de ontem, né, na sessão da terça-feira, atingiu os preços mais altos mais uma vez em 2 anos e meio. Superou 11 de julho, que tinha sido uma alta significativa, né? O preço em 11 de julho tinha batido, acho que 2,52. Ontem foi 2,53 e 30 na Bolsa de Nova York no contrato de dezembro para o café arábica. E em Londres, hoje, o mercado fechou para setembro a 4.954 dólares a tonelada, novembro 4.632. Ao longo da sessão, bateu novamente recordes de alta, os níveis mais altos em 16 anos, desde que começaram a vigorar lá em 2008 os contratos no formato atual na Bolsa de Londres para o café robusta. Gil, fala para nós o que determinou tudo isso, mas eu já adianto que tem muito a ver com o clima no Brasil, né? É bem isso, né, Alessandro? A gente pensa que o inverno veio mais tarde esse ano, né? O frio veio mais tarde. A gente já teve um susto na semana passada. Parece que vem mais um friozinho, um frio aí para esse final de semana. Isso aí tá mexendo com a cabeça, então é um dos fatores, clima, esse frio. A princípio não tem risco, mas normalmente bolsa se protege em relação a qualquer sinal aí de risco de geada no Brasil. Isso é um dos fatores. E outro fator ainda que já vem faz tempo, né? E também ligado com o clima, é a questão da falta de chuva, né, no Brasil. Então a gente está aí, principalmente em Minas Gerais, com um período muito longo sem chuva. A gente olha para frente aí, não está vendo essa chuva chegar com força, né? Os mapas não estão indicando isso. Lógico que também começa a mexer com a cabeça do mercado e olhando já o futuro, né? Já pensando na safra do ano que vem do Brasil, que seria justamente o que o mercado faz, né? Quando a gente termina de colher a safra do Brasil, ele começa a pensar na próxima, né? A gente já começa a pensar no próximo ciclo. A gente não terminou ainda, a gente ainda tem o risco de inverno, né? O frio, o inverno mais tardio esse ano, esse risco de frio no final de semana. Você tem aí, você já tem uma situação de aperto na oferta e olha para frente e o clima não está aí, não está sinalizando uma mudança, né? A chegada das chuvas. Isso tudo está aí no radar e explica o porquê desse preço está tão valorizado, né? Gil, explicando um pouquinho esse gráfico, né? Nós temos ali no azul ali é a Bolsa de Nova York, a linha branca é a Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres a gente tem os valores ali na esquerda e de Nova York à direita, né? Mas correlação total, né? O mercado, inclusive, esse ano a gente teve aquela inversão que normalmente é a Bolsa de Londres que segue a Bolsa de Nova York. Esse ano a Bolsa de Nova York seguiu a Bolsa de Londres por questões de uma oferta limitada do Robusta, principalmente do Vietnã, né, com problemas lá também no Mar Vermelho, com aquela loucura de ataques a embarcações, prejudicando rota de exportação para a Europa. Brasil crescendo, ocupando também esse espaço, entre outros fatores, nas exportações mundiais, crescendo muito nas exportações do Conilon. Mas a pergunta que eu te faço, Gil, como é que está essa relação aí, tanto da Bolsa de Londres com a Bolsa de Nova York? E lembrando, né, mais uma vez, pontuando aquilo que tu comentou agora, a gente vem de uma safra brasileira que ficou abaixo das expectativas, né? Safras de mercado, através do teu levantamento, aí já reduziu os números
da produção. Agora, a perspectiva para a safra do ano que vem já começa a ser colocada em dúvida, e ainda tem problema de outras origens, né? A gente tem o Vietnã, que também está exportando menos, e não se sabe tão bem assim também como é que vai ser a safra desse ano, porque teve também seca no Vietnã, né? Então, tem uma série de elementos aí que estão sustentando, mas aí que vem minha outra pergunta para ti. Por exemplo, Nova York não está conseguindo superar essa linha de 2,50, sempre dá uma corrigidinha, né? Tem se visto Hum. isso. Como é que está É, essa relação aí? tem muito na verdade, a gente ainda está, no caso, essa curva lá tem muito a ver ainda com o que a gente viu da safra 24, 25, ou seja, uma safra do Brasil abaixo do esperado. A gente teve menos conilon, menos canéfaro eu estava esperando, menos arábica eu estava esperando. A gente teve também uma quebra na safra do Vietnã, né, de novo, então pouco robusta no mundo, e uma sinalização que você vai ter menos robusta no Vietnã, que vai ser colhido a partir do último trimestre do ano, né? Então, quer dizer, tudo isso ele vem pesando e reduz a produção mundial, né? Paralelamente a isso, a gente vinha num movimento de demanda mais agressiva. Primeiro, o que a gente observava no mundo era o quê? A indústria trabalhando mais da mão para a boca. Você tinha juros altos, você tinha inflação, tudo isso encarecia o carrego de estoques. Então, a indústria vinha trabalhando da mão para a boca, esperando o quê? Esperando a chegada da safra do Brasil para reposicionar, para ajustar suas posições. Só que a safra do Brasil e a safra e uma sinalização em relação à safra do Vietnã. Só que veio uma sinalização ruim para a safra do Vietnã e a safra do Brasil veio abaixo do que estava se esperando. Então, o que aconteceu? Essa indústria ela teve que se reposicionar, teve que vir para o mercado, veio para recompor os estoques. Isso manteve a demanda aquecida. Paralelamente a isso, você tem essa mudança no regulamento em relação à União Europeia para compras em relação a origens, né, a questão do desmatamento, o regulamento, né? Bem lembrado, bem lembrado. Isso fez também, principalmente com a indústria da Europa, ela comprasse um pouco mais do que ela precisava, ela fizesse um estoque de proteção. Então, a gente teve o quê? Menos oferta do que estava esperando, a gente teve uma reação da indústria que estava trabalhando da mão para a boca, ela recompor o estoque por conta desse sinal de menos café, e esse estoque de segurança na União Europeia, né? E a União Europeia é o principal consumidor. Então, tudo isso fez o quê? Fez diminuir a oferta e aumentar a demanda, e isso deu estímulo, deu impulso para os preços subirem, tá? Esse é um fator. Então, isso aí está tudo dentro dessa curva, né? E daí o mercado está batendo no seu topo. Só que esse comportamento da demanda dá dando sinal que se acomodou, ou seja, já teve a proteção, já teve a recomposição dos estoques. A gente está ouvindo no mercado internacional as grandes indústrias reclamando que estão com dificuldade de repassar esses preços, enfim, você já começa a queixa do lado da demanda, né? Então, esse talvez seja um fator que explique por que que o mercado não está conseguindo ir muito mais além. E daí, o que que ele está procurando agora? Uma outra sinalização para ver se acomoda essa curva de preço, procurar uma outra narrativa. E isso vem da safra para a safra de 2025. Mas só que a gente não terminou a safra de 2024 ainda. A gente tem um inverno no Brasil ainda, a gente tem pouca oferta e as sinalizações, as primeiras sinalizações em relação a 2025, elas não são muito agradáveis, não são muito favoráveis. Por quê? Está faltando chuva no Brasil, né? Isso tudo reforça. Daí o mercado ele está testando esse topo, mas não está indo muito além por conta desse comportamento da demanda, né? Então ele está ainda nessa transição, esperando para ver como que ele vai se posicionar. Em todo caso, o mercado é muito firme, né? Isso é claro, a gente vê aqui no gráfico, muito firme por conta do quê? Porque você tem menos oferta do que estava se imaginando, e por mais que a demanda ela tenha recuado, se acomodado um pouquinho, ainda você vê mais presença de compradores do que vendedores no mercado. É, Gil, tá todo mundo esperando as floradas também adiante para ver efeito de
essas questões aí de efeito de chuva, efeito também do frio, tá todo mundo esperando a florada adiante. Mas, Gil, Exatamente, exatamente. mas, Que Gil, seria o vamos. próximo passo, né, Alessandro? É, A gente agora, terminando a colheita, a colheita esse ano no Brasil ela foi mais rápida, né? Por conta de uma série de fatores, o tempo, maturação, enfim, o tempo seco, né? E a maturação. Agora, a gente está nessa transição de final de colheita, esperando os primeiros sinais para a próxima safra brasileira. E isso depende de chuva. Então, a gente está esperando chuva, né? E daí esperando a florada para ver o sinal, para ver quais esse período muito longo sem chuva aqui no Brasil, se vai ter alguma sequela em relação ao potencial da próxima safra, o frio que a gente teve na semana passada. Então, tudo isso está no radar e gera essa situação de incerteza e que também explica muito desse comportamento que a gente está vendo nos preços. Gil, antes da gente entrar no mercado físico, ao produtor, e no final tem dica para o produtor. Gil, eu queria que tu comentasse a importância aí também do lado financeiro, dessas oscilações do dólar. Né? Isso também tem mexido com o mercado. O mercado está com medo da recessão americana, está com medo de que mude negócio de juros. Tu já deu uma ponderada sobre isso, mas só mais um comentário teu sobre esse impacto do financeiro no mercado. Olha, Alessandro, muito, sem dúvida nenhuma, também é um outro fator que explica a volatilidade. A gente está vendo que a gente tem pregões tanto em Nova York como em Londres, bastante voláteis. A gente tem o dólar oscilando bastante. Tudo isso tem a ver também com o período de transição. O que está se esperando? Que venha a partir de setembro, inicie o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Né? Não é uma certeza, mas é uma aposta grande. E o mercado ele tá se mexendo em relação a isso. Mas ainda está numa situação de você aumenta essa perspectiva, reduz ela, e isso traz muita volatilidade em relação aos preços e a recomposição de ativos e muito em relação ao câmbio. O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que o dólar ainda ele ganhou, ele vem perdendo um pouco de valor em relação às moedas emergentes, né? Por conta do quê? Se por acaso você começar a cortar os juros nos Estados Unidos, você abre aí um espaço para os investidores saírem dos títulos americanos, porque vai reduzir juros, e procurar ativos de maior rentabilidade, com maior atratividade, com maior juros. Isso naturalmente vem para mercados emergentes. Então, isso aí leva a uma valorização. Uma apreciação dessas moedas emergentes em relação ao dólar, é o que a gente viu recentemente, né? Então, o dólar contra o real bateu em 5,70, foi até perto de 5,80 nos intradays, e agora vem para os 5,40 e ficou oscilando buscando aí um novo patamar, enquanto espera uma definição em relação ao Fed, já de certa forma antecipando um pouco esse movimento. Isso também traz volatilidade. Então, esse financeiro, essa transição, esse momento aí de mudança de comportamento de política monetária nos Estados Unidos, que é o que se espera a partir de setembro, também mexe com a cabeça do investidor, mexe com o câmbio, mexe com o preço dos ativos e, de certa forma, mexe com o preço das commodities que são dolarizadas. Né? Então, cada vez que você mexe no câmbio, mexe na cotação do dólar em relação às moedas, você mexe com o preço dessas commodities também, mexe com o café. Então também é outro fator a mais aí que explica muito das volatilidades que a gente vê, de um mercado que nem no pregão de hoje, ele ter caído bastante, depois ele subido bastante, então ele oscila muito, e um dos fatores que traz oscilação é justamente essa questão financeira. Beleza, Gil, vamos mudar a tela. Lembrando que essa é a nossa plataforma. Você pode entrar lá, safras.com.br. Conheça essa nossa plataforma Safras, tem todas as informações para o agronegócio, inclusive além do mercado internacional, né, que a gente mostrou aí as telas de bolsas de Londres e bolsa de Nova York, no caso do café. A gente tem todas as cotações do mercado interno. Né? Ali, Gil, fala um pouquinho desse mercado, que é claro, o mercado brasileiro acompanha esse movimento das bolsas, né? No caso do Conilon acompanha mais a Bolsa de Londres, lógico que Londres é o café robusta, são canéforas, e no mercado físico brasileiro, os arábicas acompanham naturalmente o desempenho da Bolsa de Nova York para o café arábica. Dito isso, que é bastante óbvio, Gil, a gente tem visto que o mercado vem acompanhando naturalmente aí esse comportamento das bolsas. Sim, Alessandro, basicamente o que a gente vem observando é o seguinte: você vê Nova York e Londres oscilando, você vê o dólar oscilando, mas o preço no mercado interno ele oscila menos, ele vem se sustentando. Ora ele pega carona no dólar, ora ele pega carona em bolsa, mas ele vem se mantendo num patamar elevado, né? E isso explica muito até a parte do comportamento do produtor.
né, que está trabalhando suas posições de uma forma mais dosada, mais tranquila, porque o mercado, apesar de tudo que a gente falou anteriormente, de financeiro e de bolsa, ele vem se sustentando num patamar elevado, o que dá tranquilidade para o produtor administrar a venda dele nesse início nessa entrada de safra, né? Basicamente final, porque a gente já está terminando a colheita, mas nesse começo, nessa primeira parte da safra, ele está tendo tranquilidade para poder administrar as vendas dele, porque o mercado está se sustentando num patamar muito elevado. Encontrando hora suporte na bolsa, hora suporte no câmbio. E a gente vê claramente aqui no gráfico que ele continua muito próximo das máximas aqui. Oscila um pouco, mas ele continua próximo das máximas. Isso serve para a arábica, serve também para o canéfora e, de certa forma, esse comportamento da curva de preços explica muito da postura do vendedor em relação ao seu fluxo comercial. Gil, e agora para a gente se encaminhar para o fim do nosso bate-papo aqui, conversa com o analista, o que tu diria como recomendação para o produtor, como dica ao produtor da comercialização nesse momento? Porque o produtor, ele realmente tem trabalhado de uma forma bem compassada, tem conseguido aproveitar os momentos em que Nova York, que Londres tem as altas, né? E aí, é claro, quando o mercado está desfavorável, ele, né, tira o pé. Isso é normal, né? Mas ele tem feito esse movimento, né, Gil? Eu não sei como é que o comportamento de venda, no caso mais futuro, é que deu uma segurada recentemente, que depois que o produtor enfrentou aquela geada, né? Acabava não sabendo quanto que ia colher, deu uma reduzida nesse movimento. O mercado futuro teve uma época que foi bem mais forte, agora está mais compassado, né? Mas o produtor está aproveitando e qual é a tua dica? Olha, Alessandro, ele vem aproveitando em relação às vendas futuras, né? Quando a gente pensa em venda futura, a gente está pensando em safra de 2025. O mercado está interessante. E essa mesma curva que a gente vê agora no disponível, a gente pode espelhar ela para frente e também está no momento de oportunidade para o vendedor. Mas realmente ele está fazendo menos dessas posições por conta justamente do frio, porque esse frio, o risco de geada da semana passada e de agora, ele de certa forma ele trava um pouquinho esse interesse de venda futura por conta do risco, como aconteceu alguns anos atrás. Então, quer dizer, de certa forma isso trava um pouquinho o fluxo. Mas o que a gente tem vendo, o que a gente tem visto é o quê? Um produtor que está escalonando as posições dele, e isso eu acho uma estratégia extremamente interessante por parte dele. Então, ele não está deixando de aproveitar o momento, né? Então, ele aproveita essas volatilidades, hora de dólar, hora de Nova York, de Londres, e vai fazendo posições. Com isso, ele vai administrando o fluxo dele de uma forma escalonada e tranquila, aproveitando esse momento. Em relação às safras futuras, o que a gente está observando é que ele está procurando um pouco mais em relação à trava de margem dele para a safra futura, o que também é interessante. A relação de troca tá legal por conta de preço alto, né, do café em relação às safras futuras. Isso também já está entrando no radar do produtor. Ele está olhando, talvez com menos ímpeto do que ele está vendo no disponível, mas também a gente está vendo um pouco de interesse em relação à safra futura. Então, o que eu queria trazer é o seguinte: é que a postura do produtor de uma forma dosada, sem afobação, aproveitar o momento, tanto para o disponível como um pouco também em relação às safras futuras, mais em relação à fixação de custo do que a ampliar, né? Então, essa relação de troca, cobrir a margem, cobrir os custos em relação à safra futura. Mas já existe um movimento, sim, também em relação à safra de 25, né? E isso é positivo, porque ele está fazendo isso dentro de um momento favorável, está gerindo uma oportunidade por conta aí de dólar alto e por conta de Nova York, Londres e alto. Que beleza, Gil. Dito isso, a gente chega no final do nosso conversa com o analista. Gil, tem algum recado final? Fica à vontade. Ou estamos tranquilos? Tem algum Olha, recado final? Alessandro, estamos tranquilos aí, de olho, né? Então, o produtor ficar de olho agora, o que que ele tem que estar no radar dele agora? A gente terminando a safra de 2025, a colheita dessa safra, a gente começa a olhar com muito mais atenção a safra de 2025. E ela começa com o quê? Com chuvas e floradas. A gente tem no cenário do Conilon um cenário mais positivo, a chuva veio, você teve uma florada boa. No Arábica não está tão positivo assim, porque você tem um longo período sem chuva. Os sinais aí ainda não são muito claros desse retorno de chuva, então ele está no radar, está preocupante. Então é isso que ele tem que ficar prestando atenção, porque agora
esse desenho da próxima safra brasileira, ele deve ser determinante em relação à curva de preços ao longo do segundo semestre. O meu recado final é que você tem que ficar prestando atenção em safras.com.br, na plataforma Safras, porque as informações do Gil e dos nossos outros consultores, da nossa agência de notícias, trazendo todas essas questões do mercado, lá estão para você. Gil, muito obrigado também aqui, ó, na descrição do vídeo, na tela tem as nossas redes sociais, assim como na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Clica lá, te informa, te inscreve e participa. Muito obrigado, Gil. Forte abraço para ti, um forte abraço a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.